parte 1 desse vídeo, nós falamos sobre as orientações de Deus com relação ao que o homem deveria e não deveria comer. As primeiras ordens de Deus dizendo para comer, lá em Gênesis 1:29, e também falamos sobre os animais limpos e os animais imundos que entraram na arca. Hoje eu prometi falar para vocês qual foi a técnica que Deus usou para fazer o homem viver menos tempo. Lá em Gênesis 5, o verso... Vou ler o 16. Depois que gerou Jared, Maalalel, viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. É tempo pra caramba, né? Lá no verso 12. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos. E o campeão está aqui no verso 26. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Queridos, os nossos primeiros pais, eles eram extremamente longevos. Eles chegavam perto dos 1000 anos. Talvez você se pergunte, mas será que, pastor, que o calendário deles era parecido conosco, com 365 dias por ano? Na verdade, o calendário deles tinha pouquíssimos dias a menos. Tinha 28, 30 no máximo, vezes 12. Dá uma diferença muito pequena. Então o ano era basicamente o mesmo e eles viviam tudo isso. Só que chegou uma hora que Deus viu que todo esse tempo que o homem passava sobre a terra estava sendo usado para fazer coisas más, para fazer coisas ruins. Então Deus decidiu que o homem não viveria tanto tempo assim. E lá em Gênesis capítulo 6, diz no versículo 3, então disse o Senhor, por causa da perversidade ou da maldade do homem, meu espírito não agirá para sempre no homem, ele só viverá 120 anos. Então Deus decidiu encontrar uma forma para o homem viver menos tempo. Logo em seguida Deus destrói o mundo com o dilúvio e orienta o homem a comer, alimentar-se de carne. Particularmente, eu acredito que o alimento carne ele entrou aí como um propósito de fazer o homem viver menos tempo. Pode ver que nos nossos dias, quem mais vive perto de 120 anos. Os campeões, os mais longevos, chegam a 120 anos. Dificilmente alguém passa de 120 anos e se passar é pouquíssima coisa. Então por que isso? Porque Deus decidiu que o seu espírito não agiria para sempre no homem. E para isso Deus orienta o homem a comer carne. Hoje, se você comer carne, você vai viver menos tempo do que se você não comer? Eu não acredito nisso de forma alguma, porque o que o alimento carne fez foi reduzir a nossa expectativa de vida como espécie. Aí você vai dizer assim, puxa, pastor, isso não faz o menor sentido, olha o leão que só come carne, olha outros predadores que só se alimentam de carne. Eu sei, eu entendo você. Só que tem um detalhe, se você crê na criação, você precisa saber que quando Deus criou o mundo, o leão não se alimentava de carne. O leão pastava junto com o cordeiro. Não havia caçadores, não havia quem precisasse matar outro animal para se alimentar dele. Quando Deus criou o mundo, não havia pernilongo. Não era necessário que a fêmea do pernilongo sugasse o sangue dos outros mamíferos para assim poder colocar os seus ovos. Eu sei, você diga assim, pastor, isso não faz o menor sentido. O mundo sempre foi assim. Mas eu não acredito assim. Eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, ele disse que ele viu que tudo era bom. E se tudo era bom, não havia a menor mácula, não havia a menor mancha de pecado, nem na natureza e nem na humanidade. Eu quero terminar esse vídeo de hoje apresentando para você o que a Bíblia ensina sobre quais animais podem ser utilizados como mantimento, alimento, e quais não. Isso nós encontramos lá no livro de Levíticos. Lá nós vamos ter uma orientação bem precisa, bem importante. Se você não está entendendo muito bem esse assunto, assiste o vídeo 1. Eu vou deixar bem grande escrito em cima dele, vídeo 1, para você poder identificar.
Vou colocar lá, vídeo 1, alimentos. Olha só, Levíticos 11, eu quero que você me acompanhe na leitura do versículo 2 em diante. Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, esses são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo rumina, mas não tem o casco fendido. Considerem-no imundo. O coelho rumina, mas não tem o casco fendido. É impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha o casco fendido e dividido em 2 unhas, ele não rumina. Consideram-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros. Então, para você poder se alimentar de um animal quadrúpede, ele precisa ter 2 características. Ele tem que remoer ou ruminar. A vaca, por exemplo, ela come o capim, depois ela fica mastigando. O cavalo, por exemplo, come o capim, depois fica mastigando. O cavalo também rumina. Mas o cavalo não tem o casco dividido em 2. A ferradura do cavalo é inteiriça. Então, carne de cavalo, pela lei bíblica, não pode comer. A carne da vaca, pela lei bíblica, pode comer. Então você tem que ter esse cuidado. O que mais pode comer? Você talvez se pergunte. Olha, nós podemos comer vaca, boi, podemos comer veado, podemos comer ovelha, podemos comer cabra, podemos comer algumas outras caças, mas de forma geral, todos aqueles que não têm o casco dividido em 2 e não remoem, não devem ser comidos. Não pode comer cachorro, não pode comer gato, não pode comer coelho, não pode comer capivara, não pode comer o porco. Acho que o porco é o que as pessoas mais se utilizam dele, né? A Bíblia orienta para que você não use. Lá em Isaías 66, verso 17, diz assim que aqueles que comem carne de porco serão consumidos, diz o Senhor. O assunto é sério. Tá, os peixes, a Bíblia vai dizer assim, olha, Levíticos 11, versículo 9 em diante. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios que não possuem barbatanas e escamas, quer entre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer entre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que na água não tem barbatana e escama será proibido para vocês. Barbatana é a nadadeira. Você tem a nadadeira dorsal, você tem as nadadeiras laterais, isso são as barbatanas. E escama, você sabe tanto quanto eu. Se você só pode comer o que tem barbatana, então nos rios e nos mares, você só pode comer peixes. E o peixe tem que ser de escama e não de couro. Vamos dar alguns exemplos aqui. O atum é de escama, o salmão é de escama, a pescada é de escama, a sardinha é de escama, o bacalhau é de escama. Todos esses você pode comer. O que você não pode comer? Você não pode comer o bagre, você não pode comer o cação, você não pode comer os peixes que são de couro. E também não pode comer mais nada que dá no mar. Ostra, polvo, lula, assim, daí para cima mais nada. Por quê? Deus dizendo para você que alguns animais podem ser comidos, outros não. E esses que não podem, queridos, todos vão ter uma característica. O urubu também não pode, o porco não pode, o camarão não pode. Qual a característica desses animais que você não pode comer? Eles são os lixeiros criados por Deus após o pecado, que passam filtrando e limpando a terra toda. Então você não come os animais que se alimentam de cadáveres. Percebe? Esse é o ponto aqui. A Bíblia vai falar também das aves. As aves é interessante, porque tem 28 aves que nós não podemos comer. Nós não comemos nenhuma dessas que não podem ser comidas, exceto a moda que virou agora se alimentar de avestruz. A Bíblia diz que nós não podemos comer o avestruz. Agora,
o frango, o pato, o marreco, o fazão, esses podem ser utilizados como alimento sem dificuldade nenhuma. Talvez se você é adventista, você vai pensar assim, não, o pato não pode, o pato é imundo. Biblicamente o pato pode sim. Quem disse para você que não podia, mentiu para você. Não sou eu que estou mentindo, tá bom? E tem ainda uma última orientação, que eu sei que você nem faz questão de saber, mas é com relação aos insetos. Tem alguns insetos que a Bíblia diz que podem ser comidos. Deixa eu te ensinar, né? Vai que você precise em algum momento da sua vida. Então você pode, se você precisar, você pode vir a se utilizar desses. Dos insetos, queridos, interessante, né? Aqui, verso 20. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Dessas vocês poderão comer diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão. Então você só pode comer mesmo alguns tipos de gafanhoto. Eu passo a minha vez, não tenho interesse nenhum de comer um gafanhoto frito, mas pode ser que um dia seja necessário, não é verdade? E aí, querido, você já conhecia essas verdades bíblicas? Se você já conhecia, parabéns. Se você não conhecia ainda, busque conhecer um pouco mais sobre o assunto. Nada que está escrito na Bíblia está escrito em vão. Tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito. No Novo Testamento, nós temos um texto onde Deus diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Se um dia Deus disse, não coma, eu não entendo por que mais tarde ele diria, pode comer. Certo? No próximo vídeo, eu vou falar com vocês um pouco sobre textos do Novo Testamento que mostram pra gente que a alimentação continua sendo importante, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a sua vida.